Olá, seja bem-vindo ao Jornal São Carlos. O Brasil está mais pobre. Quase 1 milhão de brasileiros voltaram à miséria em 2013, aponta o boletim do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. De acordo com os números que levam em conta os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE, o percentual de famílias em pobreza extrema saltou de 3,63% em 2012 para 4,03% em 2013. O Instituto ainda vê ameaça de crise econômica ao projeto social. O risco vem com as medidas adotadas pelo governo federal neste ano. Queda na atividade industrial e na construção civil. Os agronegócios fecharão 2015 com bom desempenho da agricultura e pecuária. SBPC reservou o sábado para as famílias. Todos os estandes estarão abertos. A visita do secretário de Estado de Emprego e Relação do Trabalho a São Carlos nesta sexta-feira. A agenda cultural e o novo livro do professor Ney Vilela. O Jornal São Carlos está começando. A indústria paulista demitiu 27.500 funcionários no mês de junho, de acordo com dados da Fiesp e do Ciesp. É o pior resultado para o mês desde 2005, quando a pesquisa começou. No primeiro semestre, o setor eliminou 62.500 vagas em todo o estado. O emprego na construção civil do estado também caiu em 6,1% no primeiro trimestre, na comparação com o igual período do ano passado. Segundo o estudo realizado pelo DIEESE e pela Fundação SEAD, no período, o setor fechou 51.705 postos de trabalho. Em contrapartida, tem um setor que vai fechar o ano com um aumento de 5% na receita. É o agronegócio. O valor bruto da produção, VBP, atingirá 478 bilhões e 300 milhões de reais. A agricultura terá uma receita bruta de 6,1% maior que em 2014, com destaque para a soja e o café. A pecuária crescerá 5,4%, alavancada pela produção de carne bovina, cuja receita ficará 13,6% acima do registrado em 2014. Esses números são da CNA. A venda de livros no Brasil tiveram um aumento de 6,9% no primeiro semestre deste ano. A pesquisa indica que os preços ao consumidor dos livros ficaram 1,6% mais baixos no primeiro semestre do ano, com média de R$ 37,97 a unidade contra R$ 38,58 em 2014. Já o volume de vendas registrou crescimento de 8,6%, fortemente influenciado, segundo o levantamento, pelos livros de colorir, que representam 6% do total de exemplares vendidos nos 6 primeiros meses do ano. Essas informações são do Sindicato Nacional dos Editores de Livros. E o professor Ney Vilela lançou na noite desta quinta-feira o seu 14º livro, intitulado O Confronto Vira Show, onde o autor faz uma abordagem sobre a forma com que os telejornais noticiam o confronto entre Israel e a Palestina. Ney, fala pra gente qual o objetivo dessa obra. O objetivo dessa obra é mostrar como que os telejornais brasileiros cobrem o conflito entre Israel e Palestina. Agora, esse é o ponto de início de uma discussão maior. O que acontece com os nossos telenoticiários? Eles informam ou eles são um espetáculo? A verdade é que uma análise mais demorada mostra que a grande maioria das informações telejornalísticas estão preocupadas em dar entretenimento a quem está assistindo do que dar entendimento para a pessoa que assiste. Por isso que o título do livro é O Confronto Vira Show, porque, na verdade, o confronto entre Israel e Palestina, os confrontos do Estado Islâmico, os confrontos no continente africano, os confrontos na Ucrânia, são shows, não são confrontos. Para a TV, são shows. E para a construção desse trabalho, como a pesquisa foi feita? Eu fiz a pesquisa da seguinte maneira. Eu
gravei os telenoticiários durante um período grande de tempo e depois de fazê-lo eu transcrevi, coloquei no Word e fui contar palavras. Então, por exemplo, os adjetivos utilizados referentes aos palestinos estão quase sempre relacionados a terrorismo, enquanto que os adjetivos relacionados a Israel estão relacionados a trabalhadores, artistas, povo, população, Estado de Israel. Os palestinos não são tratados como Estado, os palestinos são tratados como pessoas que não têm ocupações formais. Esse é um aspecto. O outro aspecto é o seguinte: todos nós falamos da faixa de Gaza. Eu desafio quem está me ouvindo agora a me dizer o seguinte: qual é a extensão da faixa de Gaza? Aproximada. Digamos, é mais ou menos o tamanho do estado de São Paulo, estado de Alagoas, estado do Amazonas. Qual é o tamanho? E a resposta é a seguinte: a faixa de Gaza caberia inteirinha no espaço que vai de Ibaté a Araraquara. Tá? Então, nós temos esse problema. O telenoticiário não contextualiza, não historiciza, não apresenta as questões políticas, não fala dos aspectos de consequências, nada. O espectador apenas vê imagens vibrantes e é só. Mas esse não é teu primeiro título, né? Não. Eu tenho uma série já relativamente grande de livros, passou de uma dezena de livros. Eu escrevi alguns livros de poesia, esses eu prefiro esquecer. Eu escrevi alguns livros didáticos e sobre o tema Israel-Palestina, eu escrevi também o meu livro mais famoso, que é o Irmãos Inimigos, que vendeu 2 edições completas. E na área das artes, eu escrevi um livro sobre uma artista plástica da região de Bauru e tenho também textos sobre teatro. Onde a obra pode ser encontrada? Olha, a maneira mais fácil de se encontrar as minhas obras é o site da editora Rima. Rima Editora é a coisa mais fácil. A bem da verdade, é mais fácil encontrar meus livros em São Paulo e no Rio de Janeiro do que na região onde eu moro. Mas isso acontece com praticamente todos os autores de livro. Fica então o convite. Procure o site da editora Rima e aí existem algumas opções de livros que eu produzi. Sábado com temperatura em alta. A máxima deverá atingir 27 graus. O dia será de sol com pouca variação de nuvens. O domingo segue com tempo firme.